E eles traçaram um plano para prejudicar o Flamengo. O plano foi descoberto, deu errado e eles se deram muito mal. Lista dos relacionados do Mengão vem com Gabigol para o Uruguai para o jogo contra o Peñarol. Contrato assinado com jovem promessa com sondagem para a seleção polonesa. Deixa eu começar o vídeo aqui já com a lista dos relacionados para esse jogo de amanhã. Vou falar também daquela situação envolvendo Pedro, Flamengo e CBF, porque o Flamengo definiu como vai cobrar a CBF. A gente vai explicar tudo para vocês. E essa sacanagem que tentaram fazer com o Flamengo, foi descoberta a sacanagem e o Flamengo conseguiu reverter. E quem queria sacanear o Flamengo acabou que se deu muito mal. Bom, falar a lista dos relacionados. Goleiros, são 3. Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Laterais, Ayrton Lucas, Alexandro, Varela e Wesley. Falando nisso, o Wesley chegou aqui ontem mancando um pouco, até fiz um vídeo, falei, ó, o Wesley tá mancando e tal, ficar aí de olho nele. Atacantes, Bruno Henrique, laterais, né? Ayrton Lucas, Alexandro, Varela e Wesley. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz e Cleiton. Meias, Pulgar, Alan, De La Cruz, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Alcaraz, Lohan e Matheus Gonçalves. E atacantes, Bruno Henrique, Gabigol, Carlinhos e Gonzalo Plata. Essa é a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Então são esses jogadores que estão aqui no Uruguai e vão aí enfrentar amanhã o Peñarol. E aí eu preciso falar com vocês que hoje o técnico Tite vai abrir o treino na parte da tarde, 3h30 da tarde, vai abrir para a imprensa, né? E a gente vai poder ir lá no treino do Flamengo fazer algumas imagens. Estarei lá no treino, estarei fazendo as imagens, estarei deixando vocês, como sempre, sempre com muita responsabilidade por dentro de tudo. Bom, falando ainda desse jogo de amanhã, o Peñarol, ou torcedores do Peñarol, tentaram sacanear o Flamengo e, mano, se deram muito mal. O que aconteceu foi o seguinte: o Peñarol abriu os ingressos e teve alguns torcedores do Peñarol que tentaram comprar o ingresso no meio da torcida do Flamengo. Flazura, por que eles tentaram fazer isso? Para tentar arrumar um tumulto, para tentar arrumar uma confusão, para tentar atrapalhar. Só que isso foi descoberto pelo próprio Peñarol, que já colocou uma regra. E a regra é a seguinte: só vai entrar na torcida do Flamengo, ou melhor, quem tem identidade uruguaia não entra na torcida do Flamengo. Só vai entrar na torcida do Flamengo quem tem passaporte ou identidade brasileiro ou de outro país. Mas uruguaio não vai entrar na torcida do Flamengo. E aí o Flamengo soltou ontem, em conjunto com o próprio Peñarol, uma lista de recomendações para esse jogo. Aqui, ó. Primeiro, ficou definido que entrarão no estádio apenas apenas 6 bandeiras que excedam as medidas da Conmebol, 2 por 1. As bandeiras não podem ter mais de 1,5 metro de largura. Ficou definido apenas 7 instrumentos musicais podem entrar no estádio. O ponto de encontro para os torcedores do Flamengo é o Parque Franklin Delano. Esse ponto de encontro receberá os torcedores desde cedo e o horário de saída em direção ao estádio é entre 1h30 e 2h30. É importante chegar com antecedência. Aqui, a diretoria do Peñarol recomenda que os torcedores do Flamengo não fiquem andando pela cidade, vão direto ao ponto de encontro. Caso prefiram andar à paisana, sem uniforme, para evitar possíveis focos de violência. Esteja sempre com documentos em mãos. Na entrada do estádio será necessário apresentá-lo, justamente por conta dessa situação de ter uruguaios tentando comprar ingresso no meio da torcida do Flamengo. E é o que eu falei aqui desde cedo, né? Jogar aqui é sempre muito complicado, sempre tem confusão, sempre tem alguma coisa. É óbvio que a gente tem que estar atento. Eu mesmo não estou andando com a camisa do Flamengo pela cidade, justamente por conta dessa confusão aqui, sei lá, 4, 5, 6 aí, não dá pra gente segurar, né? E aí pode acabar tendo um foco de confusão. Então, tanto eu como o meu pessoal já falei, vamos evitar ficar andando com camisa do Flamengo pela cidade para evitar confusão. E você que tá vindo para cá, Flazoeiro, eu tô indo aí pro Uruguai. Se você quiser um serviço de transfer que vai te levar para o estádio e vai te trazer de volta do estádio, principalmente a volta, porque o estádio do Peñarol é longe. Então, assim, é bem complicado para sair de lá. Então,
chama Urubus, 21 996 818119, 21 996 818119, chama eles, fala, ó, eu vi no Flazoeiro que vocês vão fazer um serviço de transfer, vão levar e vão trazer. E aí o Eduardo vai falar com vocês, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre a situação do Pedro, porque assim, hoje o Flamengo ele paga o salário do Pedro. Eu não sei o valor exato do salário do Pedro, mas digamos, para eu fazer uma conta reta aqui, que o Flamengo pague 1 milhão de salário para o Pedro. Digamos que seja isso, não sei se é isso, tá, gente? O Flamengo paga 500 mil de salário e 500 mil de direito de imagem, ou seja, 500 de salário e 500 de direito de imagem. O Pedro se lesionou, como todo mundo sabe, na data FIFA. A FIFA, ela só paga, só indeniza o clube na parte do salário, não na parte do direito de imagem. Então o que o Flamengo vai fazer? Vai à FIFA para cobrar o salário do Pedro, né, que é os 50% do total que ele ganha, e depois vai à CBF para cobrar os outros 50%, que seria a parte do direito de imagem do jogador. Ainda não se sabe assim quantos por cento o Flamengo vai conseguir de indenização, tanto da FIFA como da CBF. Mas o fato é que o Flamengo com certeza deve conseguir algum dinheiro para poder diminuir o tamanho do prejuízo, aí, o tempo que a gente vai ficar sem o Pedro, e aí teria que ficar pagando o salário do jogador. Esse prejuízo ele vai ser diminuído. Tomara que realmente ele seja e que o Flamengo consiga recuperar o Pedro o mais rápido possível, porque a gente está precisando do nosso artilheiro. Bom, mudando o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre contrato assinado com o jovem promessa. O Flamengo assinou o contrato com Davi Weisman, acho que é assim que fala o nome do garoto. Ele tem 16 anos e a situação desse garoto aqui é assim, ele veio para o Flamengo depois de um trabalho dos scouts das categorias de base, ele tem 16, mas já joga no sub-17 e ele tem recebido constantes sondagens da seleção polonesa. Ele tem passaporte polonês por conta da descendência dos seus avós. E aí a seleção polonesa está querendo levar o garoto. O garoto já inclusive defendeu a seleção brasileira e agora assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Torcer aí para que ele consiga dar muito certo no Mengão. É um garoto ainda, né, 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional agora. Torcer para que ele consiga desempenhar bem no Flamengo, tá certo? Bom, jogadores do Flamengo têm usado no vestiário e nos momentos aqueles vídeos lá dos uruguaios, né, zoando a gente, caçoando a nossa cara quando ganhou da gente no Maracanã e tá usando isso como combustível. Tem que usar mesmo, tem que usar mesmo. Mano, amanhã a gente tem que entrar no jogo assim, não pode errar um passe amanhã. Não pode errar um passe. Não, amanhã é tolerância zero para qualquer tipo de erro. Amanhã o Flamengo tem que entrar em campo assim, como muito tempo a gente não vê o Flamengo. Como muito tempo. Amanhã nós temos que fazer uma partida impecável. Impecável. E eu acredito que a gente vai conseguir. Estamos de volta, direto do Uruguai. O repórter Richard Souza traz informações do Flamengo, que amanhã encara o Peñarol. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Seleção. Aqui em Montevidéu, capital do Uruguai, a expectativa para esse confronto entre Peñarol e Flamengo só cresce. É o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Vale lembrar que os uruguaios estão em vantagem. Venceram semana passada por 1-0 no Maracanã e jogam pelo empate. O Flamengo não tem negociação. Precisa vencer. Se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Por 2 ou mais gols, classificação para a semifinal da Libertadores, que seria para o Flamengo a 4ª vez nas últimas 6 edições. A delegação desembarcou ontem aqui na capital uruguaia e hoje à tarde faz o último treino antes dessa partida decisiva. A atividade vai ser às 3h30 da tarde, portanto, logo mais teremos acesso aos 15 minutos iniciais desse treinamento. E não há muito mistério em relação à escalação do Flamengo, já que no fim de semana o Tite poupou 12 jogadores, ou seja, o time que começou o jogo contra o Peñarol, mais o Léo Ortiz e mais o Gabigol. Portanto, a tendência é de repetição de equipe e existe a possibilidade de uma alteração no meio-campo, provavelmente com Léo Ortiz no lugar de Pulgar. Em relação ao Gabriel Barbosa, ele chegou
ontem aqui ao Uruguai, muito sorridente no desembarque da delegação, está recuperado da fibrose na coxa direita e fica à disposição do técnico Tite. Começar entre os titulares aí é outra história, diria que nesse momento é algo pouco provável. O Peñarol também poupou seus titulares na rodada mais recente do Campeonato Uruguaio, goleou o Cerro por 5-0 e a empolgação entre os torcedores é grande por conta da vantagem, mas com respeito ao Flamengo. Estádio Campeão del Siglo vai receber 40 mil torcedores, a carga máxima para os visitantes é de 2.000 rubro-negros, portanto, esse jogo que mexe com a vida de duas grandes torcidas do nosso continente. O Flamengo jamais venceu o Peñarol pela Libertadores. 5 confrontos, 4 derrotas e um empate. Sequer conseguiu fazer gol na equipe uruguaia nessa competição, portanto, aqui em Montevidéu, para se classificar, vai ter que fazer um pouquinho de história, Rizek. Abraço! Valeu, Richard. E amanhã a gente mergulha nessa partida de Flamengo e Peñarol, além dos jogos de hoje, evidentemente, do que mais for destaque e assunto no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado, viu, Grafite?